Olá, enfermagem. Nós estamos começando mais um Corém Sem Fronteiras e hoje o tema é cuidados de enfermagem na nutrição parenteral. Quem vai falar com a gente hoje é a enfermeira Fernanda Totti. Ela é especialista em terapia enteral e parenteral pela Braskem, membro do Comitê de Enfermagem da Braskem e coordenadora técnica da EMTM do Hospital Samaritano, unidade de Higienópolis. Fernanda, a palavra está com você. Obrigada. Uma boa tarde a todos. Gostaria de agradecer o Corém pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho mais sobre a minha experiência com vocês. Então, hoje a gente vai estar falando sobre os cuidados de enfermagem na administração da nutrição parenteral, um tema bem importante na nossa prática diária e espero agregar com todos sobre esse tema. Bom, para começar, a gente vai falar um pouquinho sobre a definição de nutrição parenteral, né? Então, a nutrição parenteral é uma solução, uma emulsão composta basicamente de carboidratos, aminoácidos, vitaminas e minerais. É uma solução estéril e apirogênica, né? Com ou sem administração diária de lipídios, dependendo da categoria que a gente vai estar destinando à administração. Ela pode ser intravenosa, central ou periférica, e a indicação é para pacientes desnutridos ou não, em regime hospitalar, ambulatorial ou domiciliar, que estão impossibilitados naquele momento de suprir suas necessidades metabólicas ou nutricionais por uma via oral ou interal. E ela visa a síntese ou a manutenção dos tecidos, órgãos e sistemas. A nutrição parenteral, ela tem dois tipos, né? Então, a nutrição parenteral manipulada e a industrializada. A manipulada é elaborada em centros comerciais específicos de preparo a partir de componentes nutricionais necessários, como aminoácidos, glicose, lipídios, eletrólitos, elemento, traço e vitaminas, e é recomendado para todas as faixas etárias, porque ela é individualizada, então ela é calculada de acordo com a necessidade de cada paciente. A nutrição parenteral industrializada já são componentes, bolsas prontas para uso, né? Então, os componentes são bicompartimentados ou tricompartimentados, são homogeneizados no momento da instalação. Só que elas são padronizadas, né? Tem alguns tipos e elas são padronizadas. Então, ela permite só essas formulações padronizadas. Elas são armazenadas e tem um prazo maior de uso, então isso é muito bom, porque ela acaba não vencendo muito precoce como a manipulada, e ela está prontamente disponível, porque ela também fica numa temperatura ambiente. Só que neste tipo de formulação, ela não é recomendada para pacientes menor de 2 anos e necessita de uma adição de vitaminas, oligoelementos e glutamina no caso de necessidade de uso. A nutrição parenteral existe 2 tipos, tanto na manipulada como na industrializada, que é a nutrição parenteral periférica e a nutrição parenteral central. A periférica, ela tem uma baixa concentração de nutrientes, ela é indicada para uma terapia de curto período, né, e para pacientes com ausência de uma desnutrição grave. A tolerância máxima da veia, então a nutrição periférica, ela tem que ter no máximo 900 miliosmols, porque senão acaba lesionando a veia, dando flebite e possivelmente uma trombose também. No caso da nutrição parenteral central, ela consegue ter alta concentração de nutrientes, porque ela está sendo administrada num acesso central. Então, ela é indicada para terapia de longo período, as veias utilizadas são veias de maiores calibres e permite a administração de solução hiperosmolares, que é maior de 900 miliosmol. Estudos recentes demonstram que a nutrição parenteral tem se tornado uma prática muito segura. Então, não há mais associação da parenteral ao aumento de mortalidade, complicações infecciosas ou aumento do tempo de internação. Mas as complicações infecciosas são ocorrência ainda alta. Por quê? Por falta de cuidado da enfermagem. Então, é isso que a gente quer mostrar hoje, que os cuidados com boas práticas minimizam todos os riscos da utilização da nutrição parenteral.
Em uma meta-análise com 18 estudos randomizados, 3.347 pacientes é o que destacou os efeitos deletérios atribuídos à nutrição parenteral, que não estavam relacionados, na verdade, só à utilização dela, mas sim com a quantidade de calorias ofertadas e a hiperalimentação. Então, no caso, a parenteral, ela era prescrita e formulada de uma forma errônea, e não que a utilização dela causou o aumento desses óbitos. Nesse estudo, é um estudo mais recente, de 2017, ele mostra qual o objetivo da nutrição parenteral complementar à terapia, né? E ele relaciona muitas complicações que podem ser mínimas, se for instituída protocolos e monitoramentos adequados. Tem uma forte recomendação para o desenvolvimento e a implementação destes protocolos. Reforça bastante que cada profissional de saúde tem que estar ativamente envolvido, e se for gerenciado a nutrição parenteral com precisão, ela pode ser fornecida de uma forma segura para a maioria dos pacientes criticamente doentes e sem uma incidência relevante de complicações. Então, para minimizar as complicações, eles ressaltam o efetivo controle da glicose no sangue e protocolos de cuidado com o acesso venoso central. Eles concluem que as complicações mais comuns são, como eu já citei anteriormente, as infecciosas e as mecânicas, que estão relacionadas, na verdade, ao catéter, e não complicações relacionadas à nutrição parenteral em si. E quanto à nutrição enteral não é viável ou tolerada, a nutrição parenteral é tão eficaz e segura quanto a nutrição enteral. No caso da nutrição parenteral, quando ela está indicada, na grande maioria das vezes, para indivíduos desnutridos ou em risco de desenvolver desnutrição, né, e que não possui a função estrutural ou absortiva adequada do trato gastrointestinal, ou na incapacidade de atingir as necessidades nutricionais por via digestiva, ela está amplamente indicada. E a escolha da via de infusão é sempre do médico, mas a enfermagem está sempre compartilhando as decisões numa equipe multidisciplinar, e o PIC, que é um acesso destinado aos pacientes, e na maioria dos casos, né, sendo passado pelo enfermeiro, é o mais indicado como acesso acesso central de primeira opção. Nesse estudo do ASPEN, né, relacionando as recomendações da nutrição parenteral, mais com a prevenção da complicação, né, dos acessos, principalmente em criança, relata que infecções da corrente sanguínea relacionadas ao uso de parenteral no catéter central podem ser fatais em crianças, com mortalidade estimada de 12,5% a 25% dos pacientes. Numa unidade de terapia intensiva neonatal, com incidência de 11 a 35 por 1.000 dias de catéter, o risco de uma infecção é muito grande. Infecções de corrente sanguínea relacionadas a catéteres vasculares são infecções hospitalares altamente evitáveis. Por quê? Porque está diretamente relacionada ao nosso cuidado, né, ao cuidado de enfermagem. E é uma grande ameaça à segurança do paciente, porque a gente sabe que, principalmente nessa população de crianças e neonatos, a infecção de corrente sanguínea realmente pode ser fatal. Então, o que fazer? Né? Como que a equipe de enfermagem pode contribuir e fazer de uma forma realmente adequada, com boas práticas, para a gente conseguir uma boa assistência a esse paciente em uso da terapia nutricional parenteral? Muitas vezes, quem trabalha com crianças graves, principalmente com esse público de criança, sabe que é muito difícil a gente conseguir, muitas vezes, uma via exclusiva para a infusão de nutrição parenteral. É indicado, é o que todos os estudos falam, mas a gente sabe que é muito complicado. Muitas vezes não se tem nenhum catéter compatível com o volume do vaso, com essas crianças muito graves. E quando falamos com crianças com doenças crônicas, o desafio é ainda maior.
Como que a gente faz para invadir menos o paciente e conseguir fazer uma administração de uma prescrição, às vezes, com infinitos itens, né, de administração endovenoso e mais com a nutrição parenteral? Como que a gente pode atuar de uma forma segura, uma forma eficiente, para que a gente garanta a esse paciente uma assistência adequada, com menor risco de infecção, com menor risco de complicação desse acesso venoso? Então, com boas práticas, né? As boas práticas hoje faz com que a gente consiga essa assistência de excelência aos pacientes. E o enfermeiro, ele está diretamente ligado em todas as fases da nutrição parenteral, desde o momento da solicitação até o momento da instalação e do controle dessa nutrição parenteral. E como que a gente pode fazer para ter um cuidado geral a esse paciente? Primeiro, com a conservação da solução, né? Conforme a gente conserva essa solução adequadamente, a gente consegue uma forma de administração mais eficaz. Então, ter horário padrão para a instalação dessas bolsas, realizar um controle dessas bolsas, desde a solicitação até a chegada dessa parenteral, a inspeção dessa nutrição parenteral, como que ela chegou do laboratório de manipulação, como que ela vai ficar armazenada, como que a gente vai conseguir essa instalação de uma forma adequada. Tendo protocolos também, porque a gente tem que ter cuidado com esse paciente, né, no momento da instalação, principalmente. Então, ter protocolos de cuidados, de instalação, realizar dupla checagem, considerado um medicamento de alto risco, então a gente tem que fazer essa dupla checagem, tem que garantir que aquela nutrição foi prescrita para aquele paciente, adequado, está constando nela tudo o que aquele paciente precisa, então eu tenho que fazer esse controle. Ter uma introdução precoce, né, dessa parenteral, para que esse paciente consiga se recuperar mais rápido, né, e ter uma via de administração condizente àquela patologia daquele paciente. Mas também lembrar de que também a gente também tem que avaliar a indicação da retirada precoce, tanto do dispositivo quanto da nutrição parenteral, quando for possível. Esse paciente tem condições de comer, a gente vai indicar uma nutrição para ele adequada, para que ele consiga se alimentar por via oral ou por via de nutrição enteral, para a gente conseguir fazer essa retirada precoce. Realizar um controle desse paciente, desde a instalação até a retirada dessa bolsa. Como? Uma visão global do processo, mas principalmente com o controle dessa infusão. Realizar o controle do balanço hídrico, o controle da bomba de infusão, né, de quanto realmente está sendo infundido, é aquilo que o paciente precisa. Então, a gente tem que fazer esse controle. Então, é de responsabilidade do enfermeiro avaliar e assegurar a instalação da solução parenteral, observando todas as informações contidas no rótulo, confrontando essas informações com a prescrição médica, assegurar que qualquer outra droga ou solução em nutriente prescrito não seja infundida na mesma via de administração da solução parenteral. Lógico que foi o que eu falei, em muitos casos a gente não tem um outro acesso, a gente precisa utilizar às vezes o mesmo acesso, mas como que a gente vai fazer para garantir a segurança da administração? Nutrição parenteral não pode correr concomitante a outra solução, então a gente vai fazer uma nutrição cíclica, né, em alguns horários essa nutrição parenteral vai correr para que eu possa em outros momentos administrar o que o paciente precisa de antibiótico, de outros tipos de solução. Prescrever todos esses cuidados de enfermagem, né, inerentes à terapia nutricional, a parenteral total, tanto em nível hospitalar, como ambulatorial e domiciliar, porque a gente sabe que hoje em dia muitos pacientes fazem um uso dessa nutrição parenteral domiciliar. Como que esse paciente foi treinado dentro do hospital? É nossa responsabilidade treinar, orientar, para que ele faça essa terapia em casa com segurança. Observar diariamente todos os acessos, né, principalmente dos acessos que estão relacionados à terapia parenteral. Então, sítios da inserção do catéter venoso, a região, identificando precocemente qualquer sinal flogístico, porque a gente consegue atuar e com isso minimizar os riscos de uma infecção. Sempre está realizando os curativos de acordo com a norma da SH de cada instituição, mas garantir também que esse curativo esteja íntegro e seja realizado de uma forma segura para esse paciente.
registrar no prontuário todas as intercorrências que o paciente possa ter, mas também tudo que foi visto, tudo que foi analisado e tudo que foi verificado, tem que estar tudo constando no prontuário, então desde o balanço hídrico, o aspecto desse catéter venoso e qualquer ocorrência relacionada ao paciente e a sua evolução. Realizar controle rigoroso, como eu falei, do volume que foi administrado a esse paciente, né? Então, da bomba de infusão, do gotejamento e do volume final que esse paciente recebeu. Ter protocolos de avaliação desde o início da solicitação. Então, até que horário o médico pode solicitar nutrição parenteral, desde que ela seja manipulada, porque ela vai para esse laboratório de manipulação, né? E lembrar sempre da equipe multi trabalhar junto, né? Então, eu tenho um farmacêutico que avalia e libera essa prescrição com essa avaliação, com esse critério que essa prescrição precisa ter, né? Tudo que consta realmente está de acordo com o que aquele paciente precisa. Então, é muito importante todos os profissionais estarem trabalhando em conjunto para essa segurança. Então, a gente tem que ter controle desde o recebimento, né, desde o momento que o farmacêutico liberou essa prescrição, e aí a gente vai receber essa nutrição. Então, tudo que essa nutrição tem que estar dentro da temperatura específica, constando tudo o que precisa. Então, realizar esse duplo check com a prescrição para ver se realmente o que foi solicitado veio, porque se tiver qualquer coisa diferente, a gente não pode receber, a gente não pode instalar essa nutrição parenteral no paciente. E tem que constar a temperatura de entrega, porque se estiver fora da temperatura preconizada, a gente não pode receber. Lembrar que essas nutrições parenterais, elas são instaladas em temperatura ambiente. De acordo com a farmacopeia brasileira, a temperatura ambiente é de 15 a 30 graus. Então, os hospitais, eles têm protocolos específicos de aqui, a partir de que temperatura a gente vai instalar. Mas isso tem que constar, né, dentro do protocolo da instituição e garantir que seja realizado o degelo adequadamente. Então, não é a gente aquecer essa parenteral porque não chegou na temperatura, e sim retirar ela da geladeira com tempo suficiente para que essas nutrições realizem realmente esse degelo adequado, né? Então, não é aquecer nenhum, para não ocorrer nenhum tipo de precipitação ou de alteração. Hoje, a gente tem algumas formas de garantir a asepsia correta desses catéteres, e a utilização de CRAVES são muito eficazes, né? Então, todos os hospitais que conseguem, hoje eles usam esses conectores valvulados para a gente ter menor chance de uma contaminação, só que a gente também tem que ter um controle muito grande desses conectores, né? Então, trocar a cada quantas horas? A cada 96 horas? No meu hospital é assim, mas a gente também tem que seguir a norma da SH de cada instituição e realizar, e datar, e fazer o controle desses acessos, né? Hoje já se tem no mercado inúmeros tipos de películas, né, para o curativo desses catéteres. Então, a gente sabe que as impregnadas com CHG são muito utilizadas, então, realizar a troca de acordo com também cada rotina de cada instituição. Na minha instituição, a gente troca a cada 7 dias. Então, garantir que essa troca vai ser realizada dentro desse período realmente. Então, utilizar uma via exclusiva desde que possível, né? Também realizar a dupla checagem para instalação, para eu garantir realmente que aquela nutrição parenteral está de acordo com o que foi solicitado para aquele paciente. Checar o posicionamento do catéter devido à osmolaridade. Então, eu sei que essa nutrição ela é central, o catéter não está em posição central, foi tracionado, o paciente tem um catéter periférico, então eu não posso instalar. Então, a enfermeira tem que saber, né, que aquela nutrição não está de acordo com aquele tipo de acesso. Utilizar o equipe fotossensível para nutrições parenterais que contém as vitaminas, por quê? Porque a gente sabe que pode ter alteração com o calor, né, da luz, então cobrir essa nutrição parenteral e utilizar esses equipos fotossensíveis. Lembrar sempre de fazer uma instalação de uma forma séptica, né, asséptica. Então, realizar a desinfecção da bancada com quaternário de amônia antes da manipulação dessa nutrição parenteral, ou de acordo com as normas da SH de cada instituição. Lembrar de não estar
falando, né, em cima dessa bolsa, enquanto a gente estiver preparando, né, manipulando essa bolsa. Então, cuidado durante a abertura dos materiais, realizar a higiene das mãos de uma forma correta, de acordo com as normas também da SCH de cada instituição. Lembrar que as nutrições, elas têm um prazo de validade, as manipuladas, elas têm 48 horas após o preparo, para a gente conseguir administrar, e 24 horas após a instalação. Então, de acordo com isso, para a gente minimizar perdas e risco ao paciente, a gente instituiu no hospital um horário padrão de instalação. Então, a gente tem o horário padrão de solicitação, então o médico ele tem que solicitar até determinado horário para que essa bolsa chegue da farmácia de manipulação e a gente já instale no mesmo dia, faça o degelo e instale no mesmo dia. Com isso, a gente não corre o risco dessa nutrição ficar armazenada e a gente acabar perdendo pelo prazo de validade. Lembrar que a industrializada, depois do momento da instalação, ela também tem 24 horas para ser administrada. Lembrar que a gente orienta a realização da troca do equipo a cada bolsa de nutrição parenteral, para também minimizar os riscos de infecção, até porque a maioria das bolsas ficam correndo durante 24 horas, que também é indicado da troca dos equipos em bomba de infusão. Então, utilizar a paramentação para a instalação e o preparo da bolsa de acordo com as normas da SCH de cada instituição. Então, tem instituição que a CCH determina que o enfermeiro ele tem que se paramentar, colocar gorro, máscara, avental, luva. Tem instituição que não tem essas normas, mas tudo tem que ser de acordo com o protocolo de cada instituição. Lembrar que as bolsas degeladas, elas não podem retornar para a geladeira, então ter essa conversa com a equipe multi, porque se o paciente não vai ter condições de receber, a gente não tirar essa bolsa da geladeira, não realizar esse degelo. Se o paciente for para uma cirurgia e o médico não quer que ele vá receber na nutrição parenteral, então a gente adequar, né, este horário para que o paciente possa receber essa nutrição parenteral sem que a gente precise desprezar. No caso de desconexão dessa bolsa, a gente não pode reconectar, infelizmente essa bolsa vai ter que ser desprezada. Então, o cuidado que a gente tem que ter, principalmente de um acesso periférico, para que não ocorra a perda desse acesso, porque a gente vai acabar perdendo a bolsa. No caso de contaminação, a gente tem que desprezar, não tem como a gente reutilizar. Então, desconectou, a bolsa vai, infelizmente, para o lixo. E não utilizar um catéter, na verdade, na utilização de um catéter de dupla via, né, de mais de uma via, lembrar que a gente tem sempre que utilizar a via distal do catéter. Nos guidelines do ESPEN, para nutrição parenteral pediátrica, principalmente naqueles casos em que as crianças são crianças, às vezes, muitas vezes, de preparo para transplante intestinal, crianças graves, como a gente já falou, a gente corre o risco de, às vezes, muitas vezes, não conseguir fazer essa nutrição 24 horas. Então, a gente tem que fazer essa nutrição cíclica. Então, a nutrição parenteral, ela cíclica, ela pode começar quando os pacientes estão em uma condição clínica estável e ela mantém essa normoglicêmica, né, durante um período de infusão parenteral. Então, é uma recomendação forte. Hoje, a gente pode utilizar essa nutrição parenteral cíclica. Lembrar que infusões periféricas, elas têm que ser verificadas frequentemente, principalmente em crianças. A gente quase não utiliza a nutrição periférica em criança, mas, caso a gente utilize, ter atenção a esses sinais de extravasamento, né, ou sepse, ficar muito atento. Então, são grau forte de recomendação. Lembrar que crianças que necessitam da nutrição parenteral a longo prazo, é recomendado um catéter principalmente tunelizado. Por quê? Porque é mais fácil desse cuidado, menos risco de trombose. Então, também um grau de recomendação forte. Sempre que possível, o catéter medoso central deve ser utilizado apenas para a infusão da nutrição parenteral. É um grau de recomendação forte, mas a gente sabe que muitas vezes a gente não consegue isso no momento em que a criança está hospitalizada. Muitas vezes crianças muito graves, e a gente precisa da utilização desse catéter. E um catéter com número mínimo de portas é o mais indicado. Então, um monolume, a criança vai utilizar só o catéter só para nutrição parenteral, a gente indica um monolume.
a recomendação forte também. Lembrar que sobre vias de acesso, grau de recomendação forte, que a via femoral, ela pode ser recomendada uma vez que a maior incidência de complicações mecânicas não foi demonstrada em cooperação locais jugular e subclávia. Isso, logicamente, em criança, em adulto, é um pouco mais complicado. A gente sabe que criança, às vezes, ela trombosa muito fácil, e às vezes ela é multifuncionada, e a gente não consegue mais um acesso subclávio, a gente tem que ter outras alternativas, que a orientação do uso do ultrassom está muito forte hoje, por quê? Porque ele diminui o risco, né, da complicação durante a punção desse acesso. Lembrar que a inserção guiada percutânea, radiologicamente ou através do ultrassom, ela é muito utilizada. Por quê? Porque ela está igualmente eficaz como um corte cirúrgico, então, e ela apresenta um menor risco de complicação. Então, hoje, todas as funções ser guiadas por ultrassom é muito mais indicado, grau de recomendação forte. A gente sabe que muitos hospitais, às vezes, não têm esse ultrassom, mas, desde que seja possível, é o que é mais recomendado. E lembrar que a atuação do enfermeiro faz toda a diferença. Então, uma equipe de enfermagem especializada, treinada, um enfermeiro atuante, é importante para todas as etapas da nutrição parenteral, para monitorização, acompanhamento desses pacientes. Lembrar que o enfermeiro, ele treina a sua equipe, ele capacita a sua equipe, então ele consegue que a equipe também esteja de acordo com as normas de trabalho, né, de atuação especializada. Estudos recentes têm confirmado que a terapia nutricional especializada apresenta muitos resultados positivos. Quando o quê? Quando a gente tem uma enfermeira envolvida no cuidado direto ao paciente. Então, estar atento a esse paciente, de olho nesse paciente, né, cuidando com boas práticas, né, com isso a gente minimiza risco, a gente gerencia riscos desnecessários que a gente sabe que muitas vezes o paciente é exposto. Então, lembrando e concluindo, gente, lembrando que o uso da terapia nutricional parenteral, ela está indicada não apenas na impossibilidade da via digestiva, como já foi citado, mas também quando a gente precisa suprir necessidades energéticas do paciente, principalmente déficit energético proteico, que a gente às vezes não consegue com a via exclusiva enteral e oral, a gente pode muito bem utilizar a nutrição parenteral como um suporte. O tempo do início da nutrição parenteral exclusiva está cada vez mais relacionado com o risco nutricional. Então, se o paciente tem um risco nutricional, eu posso iniciar uma nutrição parenteral precoce para minimizar esse risco nutricional. O uso da nutrição, ela está muito indicado para evitar efeitos adversos e complicações dessa má indicação e da má absorção. Então, a gente sabe que quando ela é bem indicada, ela minimiza, sim, efeitos e complicações. Então, evidenciamos com toda essa explanação a importância do profissional enfermeiro, principalmente inserido na equipe de terapia nutricional. Por quê? Porque a gente contribui para a eficácia da terapia, tanto intra-hospitalar como também domiciliar e ambulatorial, através de uma atuação precisa, participativa e multidisciplinar, e embasada, logicamente, em protocolos, em guidelines, em estudos, e com isso a gente conseguir uma atuação muito mais eficaz, de parceria com as equipes, e com isso garantir que o nosso paciente vai receber uma terapia eficaz. Muito obrigada a todos, espero que eu tenha contribuído com vocês um pouquinho da minha experiência e de grandes estudos, e estou disponível a perguntas e a questionamentos. Muito obrigada. Fernanda, obrigado pela exposição, parabéns pela exposição, muito boa. Obrigada. Eu tenho uma pergunta para você. Você destacou a importância do enfermeiro na equipe, né, de alimentação parenteral, e, sobretudo, a importância desse enfermeiro ser especialista nesse assunto, né? Como que o enfermeiro pode fazer se ele quiser se aprofundar nesse tema, se especializar em alimentação parenteral? Quais são os passos que ele precisa tomar? Ótima pergunta. Hoje, a gente tem
grandes escolas que fornecem pós-graduação, né, em terapia nutricional interal e parenteral. A gente não faz só de parenteral, né, são pós em nutrição interal e parenteral, para equipes multidisciplinares. Então isso é muito legal, porque você acaba se especializando juntamente com o farmacêutico, com o médico, com o nutricionista. Então existe essa troca, né, de experiências e de conhecimento, mas também a gente tem a sociedade hoje brasileira, né, a Brasp, que fornece inúmeros palestras, cursos. A gente tem o site também da Brasp, a gente tem o comitê de enfermagem, né, dentro da Brasp também. Então, a gente está sempre realizando cursos, realizando simpósios. Esse ano a gente vai ter nosso simpósio internacional também de enfermagem. Então, a gente tem várias formas hoje de se aprofundar. As equipes de terapia nutricional, interal e parenteral dentro das instituições estão cada vez mais fortes, né? Os hospitais estão se especializando e garantindo que essas equipes consigam atuar. Por quê? Porque já foi comprovado que o paciente nutrido adequadamente, ele se recupera muito mais fácil. E o enfermeiro, tanto o enfermeiro especialista como o enfermeiro da assistência direta mesmo ao paciente, tem fundamental importância em relação a isso. Então, quando a gente tem um enfermeiro, às vezes, de terapia nutricional dentro do hospital, ele consegue essa interface com a equipe. E com isso a gente consegue um trabalho muito legal de parceria e como é que eu vou falar, de conhecimento, né, de dividir conhecimento com as equipes assistenciais também, e isso faz com que o paciente só tenha benefícios. E, assim, no fim da sua resposta, você tocou num ponto, que é a segunda pergunta que eu ia te fazer. Atualmente, os hospitais, eles contam com equipes de especialistas em nutrição parenteral, equipes multidisciplinares, especializadas só nessa área? Como que está isso? Então, a gente sabe que não é uma realidade do Brasil, né? Em São Paulo, a gente tem já muitos hospitais que têm realmente uma equipe de terapia nutricional atuante, e a maioria desses hospitais, muitas vezes, com enfermeiro atuante também. Mas a gente sabe que, infelizmente, não é uma realidade do Brasil. Hoje, especialistas, enfermeiros especialistas, relacionando ao número total de enfermeiros que a gente tem, né, são pouquíssimos no Brasil. Mas a gente sabe que está crescendo este número. Os hospitais estão, sim, na verdade, é uma normativa, uma RDC desde 2000, né, os hospitais, eles têm que ter essas equipes, né, de terapia nutricional, mas a gente sabe muito que às vezes não é a realidade ter um enfermeiro atuante. Muitas vezes tem só o nutrólogo, só a nutricionista que acaba atuando nesta área, e não tem um enfermeiro que acaba participando da equipe multidisciplinar. Mas aqui em São Paulo a gente tem vários hospitais que a gente já tem essas equipes bem atuantes, não só em São Paulo, mas no Rio e nas grandes capitais a gente tem. Mas a gente sabe que ainda, infelizmente, não é a realidade de todo o Brasil. E tem mais alguma coisa que você queira falar, Fernanda? Alguma coisa que eu não perguntei? Algum recado extra que você queira dar, que você acha importante dentro desse tema? Olha, eu acho assim que a nutrição parenteral, ela ainda é às vezes um medo, né, para a equipe, porque a gente sabe de todos os riscos que a nutrição parenteral pode causar no paciente. Mas, como foi mostrado aqui nos trabalhos, a gente realçar só que a falta de cuidado com a nutrição parenteral que às vezes causa esse risco ao paciente, né? Porque ela é utilizada de uma forma adequada, indicada com precisão, e sendo realizado um controle efetivo dessa utilização, principalmente com o controle dos acessos, né, que a gente administra essa nutrição parenteral, esse risco ele se torna bem menor e o paciente só tem benefício. Fernanda, e só mais uma pergunta. Na sua palestra ficou muito clara a importância que deve ser dada aos acessos, né? Isso. Quais são esses cuidados, os protocolos de cuidados com os acessos? Que tipo de cuidado vocês costumam ter com eles? Então, a gente tem que ter o cuidado desde o início da indicação,
né, do acesso. Então, assim, o paciente vai ter uma nutrição uma nutrição parenteral por um curto período, então eu não preciso indicar um acesso central, eu posso estar utilizando uma nutrição periférica, se for por um curto período. Agora, o paciente com alto risco nutricional, que vai ter que utilizar essa nutrição por um período mais longo, fazer uma indicação de um acesso central. O acesso central, qual é o mais indicado para aquele paciente? É o PIC, geralmente, né, que é o catéter de inserção periférica, mais em posição central, é o que a gente mais utiliza, por quê? Porque o risco de infecção dele é menor em relação ao catéter venoso central. Mas um paciente pode ir embora com esse catéter para casa, então é mais fácil da gente estar orientando o cuidado desse catéter, mas de repente é um paciente que a gente não consegue ter esse acesso, por N motivos. Muitas vezes o paciente que usa nutrição parenteral é um paciente já mais grave, esses pacientes de reabilitação intestinal, às vezes eles têm múltiplas punções do catéter, então às vezes você não consegue a passagem de um catéter, por isso que hoje já tem esses catéteres tunelizados, que a gente fala principalmente para criança, né? Então, desde a indicação e principalmente os cuidados. Então, ter dentro do hospital protocolos de cuidado desses catéteres, né? Hoje a gente já consta com muita equipe de acessos venosos dentro do hospital, né, de terapia intravenosa. Então, ter o cuidado com esses catéteres desde da utilização de uma asepsia correta no momento da manipulação do catéter, técnica para lavagem correta desse catéter, então com quanto que eu preciso lavar, se esse catéter vai ficar permeabilizado, o que eu vou utilizar, porque tem N tipos de catéteres centrais, então utilizar a solução específica para cada catéter. Hoje a gente consta com inúmeros tipos de curativos, então assim, tá utilizando o curativo adequado, a gente sabe que a gente não pode mais utilizar hoje em catéter central fitas que não são estéreis, então assim, que eu vou fazer, né, técnica asséptica no momento do curativo desse catéter, então a enfermagem ter esse cuidado, por quê? Porque se a gente não cuida adequadamente, esse catéter ele vai infectar, lembrando principalmente que a nutrição parenteral, ela contém, né, nutrientes, então nutrientes, a gente pode ter uma proliferação de bactérias maior do que uma utilização somente para medicação. Então, ter um cuidado muito grande com esses catéteres, principalmente na manutenção destes catéteres. E em termos de tecnologia, houve avanços recentes nessa área? Como que está essa questão? Ela mudou muito nos últimos anos? É uma área que cresce cada dia mais, tem sim, tem muita tecnologia hoje, né, desde que eu falei de curativos impregnados com CHG, né, que é um antibactericida, até catéteres impregnados com esse produto para que você minimize esses riscos de infecção, no momento da punção, né, então hoje a utilização do ultrassom para a punção está altamente indicada, por quê? Porque você minimiza riscos da punção, então realmente N tipos de catéteres, hoje a gente conta com uma gama enorme de catéteres, né, catéteres com segurança, com válvula, catéter monolumen, triplo lumen, então realmente essa área cresceu bastante e a gente tem uma gama aí grande de produtos. A gente sabe que infelizmente não é a realidade de todos os hospitais, tem muitos hospitais que infelizmente só conseguem trabalhar com aquele tipo específico de produto, mas desde que a gente utilize aquele produto de uma forma adequada, a gente vai garantir a segurança do paciente também. Tá bom, muito obrigado, então, a gente vai encerrando por aqui, muito obrigado pela sua participação, pela sua palestra e por trazer esse assunto tão importante da nutrição parenteral e da importância, o que ficou foi a importância do papel da enfermagem, né, Sim. Nessa nutrição, parece que é uma área que tem pouco espaço para erro, né, da enfermagem. Exatamente, a gente sabe que hoje, infelizmente, os hospitais, eles são causadores de danos, né, aos pacientes, então eu acho que a enfermagem é o profissional que está diretamente ali com o paciente 24 horas, então a gente tem realmente que se valorizar, que prestar uma assistência adequada, a gente hoje tem inúmeros assuntos sendo abordados diariamente, né,
no Corém, por exemplo, inúmeras aulas, com gamas de temas muito variados, então a gente tem, sim, que se profissionalizar, a gente tem que estudar, e a gente tem que mostrar que a gente consegue, sim, dar uma assistência muito digna ao paciente, dentro do que, lógico, que a gente consegue, mas a gente tem, sim, que dar uma assistência segura e minimizar, gerenciar todos os riscos e não causar dano a esse paciente que está lá com a gente, que a gente está cuidando, né? A gente trabalha para cuidar, né? Então, e não para causar dano. Então, a enfermagem é um profissional que está muito ligado a isso, e a gente tem que mostrar o quanto a gente é importante, o quanto a gente é capaz, né? E o quanto a gente estuda para ser o melhor profissional que a gente pode, sim. Bom, obrigado, Fernanda, Obrigada. e até a próxima. Uma boa noite. Boa noite.